Bom dia a todos, bem-vindos e bem-vindas a mais um webinar do nosso fórum. Hoje temos mais uma live do projeto Olhos do Mundo, que é uma iniciativa do SFJ que tem como objetivo fomentar reportagens sobre a Amazônia e conectar pessoas que moram na região com redações jornalísticas brasileiras. E a primeira fase desse projeto será composta apenas por lives, onde a gente vai aprender mais com pessoas que tiveram alguma experiência na área e também com membros da comunidade. Hoje eu chamei para conversar aqui com a gente a Kátia Brembati. Vai ser uma conversa sobre segurança, jornalismo e Amazônia. A Kátia é uma jornalista premiada, diretora da Abrage, já participou de projetos jornalísticos na Amazônia, também de treinamento de segurança física, até de um curso no Exército. E a ideia é que a Kátia compartilhe um pouco com a gente sobre o que aprendeu, né, sobre esse assunto, sobre esse tema. Kátia, antes de tudo, obrigado pelo seu tempo, obrigado por topar bater esse papo aqui com a gente. Imagina, Alexandre, eu agradeço muito o convite. Acho bastante importante a gente falar de todos esses assuntos que você mencionou, no contexto que a gente vive. E é interessante as vantagens, né, do que a gente aprendeu na pandemia, que é possível a gente manter esses contatos virtuais. Dificilmente eu conseguiria conversar com o pessoal da Amazônia dessa forma, em outras circunstâncias, sempre exigia essa questão presencial, né? E hoje a gente tira algum tipo de vantagem disso, né? Que bom. Obrigada pelo convite. Obrigado. Bom, agradeço também a presença de quem está assistindo. Aproveito para lembrar que o webinar está sendo gravado e vai ser disponibilizado depois no fórum, no Facebook e no nosso canal do YouTube. Bom, Kátia, você hoje é presidente da Abrage e passou por um monte de veículos, né? Cobriu muitos temas distintos. Eu queria que, antes da gente começar a falar de segurança e de Amazônia, queria que você passasse um pouquinho aí pela sua trajetória profissional e como é que você chegou na Amazônia, né? Qual a relação profissional que você tem com a região? Então, é um pouco disso mesmo, né, Alexandre? Eu trabalhei na Gazeta há 16 anos, a Gazeta do Povo, aqui no Paraná. Eu estou falando aqui direto de Curitiba. Aliás, estou na universidade onde eu dou aula, Universidade Positiva. Então, se alguém entrar, alguém falar comigo aqui é por causa disso, peço desculpa já. Também peço desculpas que eu fui no dentista, mas eu fui às 7 da manhã, eu achei que até agora já ia estar tudo resolvido, mas ainda está Está um um pouco pouquinho, dormente. um pouquinho dormente. Peço desculpas. Eu fui bem cedinho para não ter problema, mas mesmo assim ainda ficou. Não, mas a gente está Bom, te entendendo direitinho. obrigada, pessoal. Então, explicando, como jornalista da Gazeta, eu tive uma fase de setorista de meio ambiente, porque era uma coisa que eu gostava muito, um assunto que eu gosto até hoje, né? Mas eu era setorista de Mata Atlântica, né? Gente do Sul conhece a Amazônia por uma outra perspectiva, né? Eu tive a oportunidade de discutir a Amazônia numa questão mais macro, cobrindo eventos da ONU, tanto a COP, né, que é a Conferência das Partes de Biodiversidade, em que a questão amazônica é muito presente, como a Rio+20, que eu também cobri, né? Então, eu tive essa perspectiva amazônica. O meu contato com a Amazônia antes desse projeto que eu vou contar agora, eu só tinha ido a Manaus para fazer cobertura de questão carcerária, né, a questão dos presídios de Manaus, inclusive é um case, né, de situação bem grave, a gente teve várias mortes em Manaus, então eu conhecia Manaus pela perspectiva da cobertura jornalística de casos de direitos humanos, não associados ao meio ambiente. Mas no ano passado, e neste ano, no início do ano, eu fiz parte de um projeto bem interessante. Antes de ir para o Estadão, agora eu estou no Estadão, né? Eu fiz parte de um projeto chamado Amazonas, Mentira Tem Preço, né? Então, da Amazônia brasileira é um estado, né? O Amazonas, que é um projeto de verificação de informação com relação às mentiras, principalmente de meio ambiente, né, de questões
indígenas e de meio ambiente que acontecem na região do Amazonas. É um projeto bem interessante, recomendo que o pessoal dê uma olhadinha, tem lá o site. A gente fez várias reportagens, eu ajudei a editar, eu ajudei nas reportagens também, na parte de produção de dados desse especial, que saiu reproduzido, inclusive, em outros veículos. Então, é uma questão de verificar a rede de desinformação sobre o meio ambiente, sobre, por exemplo, lideranças indígenas, né? Então, tem muita desinformação, isso tem um efeito muito grave em várias comunidades, assim, quando chega uma desinformação numa comunidade, atinge uma liderança indígena, essa pessoa tem problemas sérios de convivência, né? Então, a gente fica pensando em cidades grandes, em que, né, você tem outro tipo de convivência, né? Em algumas regiões amazônicas, essas pessoas têm efeitos reais nas suas vidas, precisam mudar de cidade, às vezes, mudar de comunidade, porque essas desinformações têm um efeito colateral muito grave. Então, essas são as minhas primeiras relações aí com a Amazônia para falar um pouquinho disso, né? Legal, Kátia. E, nossa, eu peço desculpa também que eu tô meio gripado, né? Bom, vamos entrar agora já no tema de segurança, né? Eu queria que a gente falasse um pouco sobre as dicas mais básicas, assim, né? Você participou desse projeto, você fez um curso também de segurança e eu queria saber quais dicas de segurança você tem para os jornalistas que decidem iniciar a cobertura na região, né? Obviamente é um assunto muito sério e é uma cobertura que tem que ter muitos cuidados, por motivos óbvios, é uma região perigosa para se praticar jornalismo. Então, queria que a gente começasse bem do começo mesmo, assim, né? O que é o básico do básico quando se trata de segurança e cobertura na Amazônia, né? O que você aprendeu nesse sentido que você pode repassar para a gente? Talvez soe até meio estranho, né? Uma presidente da Associação de Jornalismo Investigativo falar isso, mas vamos lá. Primeira dica é pense em você. Porque tem aquela máxima de que jornalista morto não faz reportagem, né? Então, às vezes, a vontade de fazer uma reportagem faz com que a gente se arrisque e a gente precisa fazer cálculo de risco, né? Eu cursei gestão ambiental e numa especialização, e a minha especialização tinha lá a questão de avaliação de dano, né? Então, você precisa calcular, literalmente, né? O que eu estou fazendo, qual é o risco que eu estou exposto, porque há riscos não perceptíveis, né? A Thaís Lazeri, inclusive, que fez esse material da mentira, Amazonas Mentira Tem Preço, junto comigo, ela conta de uma situação em que ela estava numa delegacia e surgiu uma outra pauta e ela estava lá para fazer uma matéria ambiental e, de repente, ela estava cobrindo uma questão de tráfico de drogas para a qual ela não tinha se preparado e ela teve que sair às pressas da cidade porque ela não conseguia fazer uma análise de danos, de qual era o risco, ela percebeu que estava sendo seguida e na Amazônia foi isso, né? E ela estava preparada para uma situação e teve que enfrentar outra situação. Então, eu costumo dizer para os meus alunos, assim, coragem é muito importante, mas medo também é importante, né? Por que a gente tem medo de altura? Ou muitas pessoas têm, porque o nosso corpo está dizendo para você, ó, isso aqui é perigoso, isso aqui é perigoso, isso aqui é perigoso, né? É um alerta do nosso Né? um alerta do nosso próprio corpo, né? Então, o que eu aprendi fazendo reportagens em situações de perigo, né? Primeiro, se prepare. Isso parece meio óbvio, mas é fundamental. Você tem que analisar para que lugar você está indo, quais são as rotas de fuga, qual é o nível de risco real, né? Você precisa conversar com pessoas locais, né? Então, por que jornalistas de guerra costumam contratar fixers, né? Que é aquela pessoa do país, né? Tem a questão do idioma, quando é um idioma diferente, né? Mas tem a questão de conhecer a cultura local, conhecer a cidade, né?
No Congresso da Abrage, agora em agosto, na fase virtual, a gente teve uma conversa com o Fábio Pontes, que é um jornalista que atua como fixer, ora faz ele mesmo a reportagem, ora ele atua como fixer no Acre, né? E ele estava contando que a simples decisão de escolher por qual estrada ir para uma comunidade pode definir qual vai ser o desfecho daquela reportagem. Então, se você olha só o Google Maps e vê qual é a estrada mais próxima, né, a recomendação de estrada, né, ele é da região, ele foi fazer uma questão numa aldeia e foi alertado por uma pessoa local e falou assim, ó, se você pegar essa estrada, você vai passar por esta comunidade que é comandada pelo tráfico e você não vai ser bem-vindo. Então, você vai ter que fazer uma volta para chegar no lugar que você quer chegar. Então, conversar com pessoas locais faz toda a diferença, né? Não subestime essa parte, não deixe de lado. Eu me lembro de uma vez que eu fui cobrir no Rio de Janeiro a questão das UPPs, das unidades pacificadoras do Rio de Janeiro. Eu comecei indo nas unidades já pacificadas, né? Primeiro, marquei com a polícia, ia com a polícia, depois ia nas unidades sem estar acompanhada da polícia, porque o que eu queria não era estar escoltada pela polícia o tempo todo, né? Aí, era na época que o Complexo do Alemão estava com o Exército, fui no Complexo do Alemão com o Exército e decidi ir em comunidades não pacificadas, né? Primeiro, fiz uma estratégia de visualização, conversei com pessoas, conversei com jornalistas, olha, qual comunidade não pacificada eu posso ir? Vai nessa, mas não vai nessa, porque nessa, se você for e te descobrirem, você corre risco, né? Um risco mais real, assim, né? E eu lembro que eu fui, assim, sem celular aparente, né? Sem bolsa, sem fotógrafo numa das comunidades, com uma roupa que eu achei que poderia fazer com que eu me misturasse com a comunidade. E a hora que eu botei o pé na comunidade, uma pessoa olhou para mim e falou assim, ô jornalista, vem aqui que eu te conto tudo. Eu não estava olhando para os lados, procurando nada, não estava com um bloquinho na mão, nada. Eu estava subindo o morro. E assim, subi meio sem olhando para os lados, porque não queria dar aquela indicação de que eu estava procurando alguma coisa. Não estava tentando dar bandeira. Eu coloquei o pé no morro, o pé, e os olheiros da entrada do morro já olharam para mim e falaram assim, ô jornalista, vem aqui que eu te conto tudo. Então, assim, você também não pode achar que você está tão disfarçada assim, tão fazendo parte da realidade, né? Essas são algumas dicas bem básicas de segurança, assim, toda vez que eu vou para um lugar que eu não conheço, eu converso com jornalistas locais. Então, assim, eu sou, hoje é uma pessoa do Sul aqui, falando para algumas pessoas da Amazônia sobre questões de segurança. Por quê? Por causa dos treinamentos que eu já fiz e tal, né? Mas claro que algumas percepções de segurança que o pessoal que está nos vendo, nos ouvindo, tem, eu não consigo ter, porque às vezes que eu fui para a Amazônia foram bem pontuais. Quem mora lá tem uma perspectiva mais do cotidiano. Mas também tem um ponto negativo nisso que eu queria alertar. Quem vive nessa cultura no dia a dia também não consegue perceber o estranhamento, né? Então, assim, quando você está muito ligado nesses... não é ligado a palavra. Quando ela faz muito parte do seu dia a dia, talvez você não consiga perceber algumas situações porque você naturalizou algumas situações, né? Então, jornalista, um dos treinamentos que eu fiz que diz que a gente tem que estar em estado laranja o tempo todo, né? Que é o estado de alerta. Você não pode relaxar em nenhum momento, né? Você vai fazer uma reportagem sobre um assunto que parece um assunto normal, um assunto do dia a dia, que não vai dar problema, como esse caso que eu contei da Thaís, e isso pode se transformar num problema maior. Então, é preciso estar em estado laranja o tempo todo, sabe? Uhum.
Quando é que foi isso aí, Kátia, que você fez essa cobertura no Rio? Foi 2009, 2011. Já me lembro aqui, eu vou ter que puxar a matéria aqui para tentar Não, lembrar o ano. não, tudo bem. É só porque nessas dicas de segurança que você está dando, me parece que é importante também a pessoa ter noções de jornalismo, né? Também ser, né, pegar alguma experiência em outros lugares, de preferência, antes de começar a cobertura na região amazônica, né? Me parece que é um dos itens de segurança também é ter experiência em outros lugares, né? Não só assimilar dicas práticas de como se proteger fisicamente, mas de ter algumas noções de como entrar num espaço que você não conhece, essas coisas todas que você está falando. Se você mora em Manaus, Rio Branco, sei lá, né, Belém, morar na região amazônica, cobrir a região amazônica já vai fazer parte da sua realidade, né? A questão é quão mais em lugares mais complexos você vai entrar, né? Então, por exemplo, você vai a alguma aldeia, né? Você vai em algum lugar onde não tem a comunicação, né? Imagino que a gente vai falar um pouquinho da questão do Dom e do Bruno, até porque o governo e a própria FUNAI, por exemplo, disseram que eles não tinham autorização para estar lá e que eles, né, se aventuraram. Inclusive um desrespeito chamar isso de aventura, né? É um desrespeito ao histórico profissional de ambos, né? Muito preparados. É um desrespeito à profissão jornalística e ao trabalho do indigenista, porque o trabalho da gente é ir a esses lugares, né? Claro que um jornalista que vai cobrir uma guerra sabe que ele está sujeito a algumas situações, né? Mas a gente vive um ambiente de guerra no Brasil, lugares em que não se pode ir, ou que o governo diz que a gente não pode ir. Onde já se viu uma situação de ter algum lugar no Brasil em que o governo diz que você não deveria ter ido lá, porque você se expôs ao risco, né? E daí é importante fazer esse paralelo, porque assim, eles eram treinados, inclusive, para sobrevivência na selva, né? Treinamento, por exemplo, que eu não tenho, né? Eu não me ofereceria para fazer uma reportagem, por exemplo, quando houve o caso das mortes, né? Primeiro desaparecimento, eu nem me ofereci para ir para o Amazonas. Por quê? Porque eu não tenho eu não tenho as condições de preparo mínimas para fazer a cobertura lá naquela região de Atalaia do Norte, de Tabatinga, que é uma região que exige um tipo de preparo para o qual eu ainda não fui preparada. Então, a sua pergunta, né? Como é que eu me preparo? É todo um processo, né? Eu recomendo fortemente, e isso vale para quem está na Amazônia também, tem um treinamento da Oboré, que é para cobrir conflitos, e é para estudantes de jornalismo, né? Então, assim, você ainda na faculdade, você pode começar a treinar. Daí você vai fazer uma pauta, aí você vai fazer mais uma pauta, daí você vai fazer mais uma outra pauta, e você vai galgando, né? Tem gente que acha que entra na faculdade num dia, no outro dia vai cobrir narcotráfico na fronteira. E eu não recomendo, né? Eu não recomendo mesmo. Eu acho que é uma questão de preparo, sim. Vamos pensar aí nos profissionais de saúde, né? Você não chega no hospital operando uma pessoa, você vai fazer um curativo nas primeiras vezes, né? Você só vai conseguir fazer uma operação quando você for preparado para isso. É mais ou menos esse paralelo que dá para fazer com coberturas de conflito, né? É como colocar um estudante de medicina do primeiro ano para fazer uma operação de transplante de coração. Não dá. Processo longo, né? Tem que ser respeitadas etapas, né? Seguir ritos, enfim. E eu não sou tão velha assim. Kátia, o que que você acha que um jornalista pode fazer para ajudar a proteger as comunidades locais também durante os trabalhos de investigação? Nos cursos que você fez, tem algum tipo de menção sobre segurança de moradores da região?
além do que a gente está falando aqui, né, de dicas de proteção do próprio profissional que está desempenhando o trabalho, né, porque isso tem claramente a ver também com a questão do Dom e Bruno, né, como é que um jornalista pode, além de se proteger, se preocupar com os moradores locais e a comunidade da região? É nosso dever ético, né, o nosso dever profissional se preocupar com as fontes, não só com o vazamento de informações, mas principalmente com a segurança das fontes. Então, um exemplo que eu costumo dar em sala de aula para os alunos: você vai fazer uma matéria na comunidade X e o seu Zé das Couves, vou dar o nome Zé das Couves para não falar nome de ninguém, assim, mas não é pejorativo, tá, gente? Seu Zé das Couves fala assim, o traficante fica ali naquela esquina, o nome dele é tal, ele faz isso e não. Pode publicar lá no jornal, pode gravar comigo, pode dizer que eu falei, que eu falo, né? Já aconteceu comigo de fontes dizerem que permitiam que eu publicasse o nome delas e eu optar por não publicar. Por quê? Vou dar esse exemplo aí, né? Usando esse exemplo, se um aluno chegar para mim, foi lá no bairro, falou com o seu Zé das Couves disse isso, ele vai falar, nossa, eu tenho uma prova, eu tenho aqui, eu tenho a gravação, eu posso usar. Não, não pode, né? Não pode, porque quem tem a condição de fazer avaliação de risco é a pessoa profissional, né? Então, muitas vezes, eu estou falando de uma questão grave de tráfico, mas tem outras situações. Fulano, vou dar um exemplo que aconteceu comigo, tá? Teve um caso aqui no Paraná que eu fiz uma série de reportagens junto com uma estudante de jornalismo da Federal do Paraná, esse caso foi bem famoso. Ela descobriu um desvio de recursos na Federal e ela me procurou, que ela não sabia como operacionalizar isso, como tornar isso público, e ela me procurou para eu publicar no jornal. Eu refiz todo o processo dela, porque ela não tinha experiência, eu precisava ter certeza de que o processo de apuração dela estava correto, eu refiz todo o processo dela, e eu publiquei, e depois eu fiquei em dúvida se eu fazia uma reportagem com ela ou não. Eu fiquei uma semana pensando se eu fazia uma reportagem, consultando jornalistas experientes. Olha, eu queria dar o crédito para fulano, porque eu acho que essa é uma história que merece ser contada. Mas ela mostrou um desvio, algumas pessoas foram presas em função desse desvio na universidade em que ela estuda. Ela vai voltar para ela vai continuar lá na universidade, né? Então eu fiz toda uma avaliação de dano, a consultei. Quando eu consultei, ela falou, eu quero. Eu falei, então tá, eu vou avaliar e vou te dar uma resposta. Não é o fato de você querer que faz com que isso seja uma reportagem já. Eu vou avaliar e vou te dar uma resposta, eu vou fazer mesmo. Então, depois de fazer aquela avaliação de dano, eu decidi publicar, né? Isso vale para comunidades, né? Imagina você chegar lá numa comunidade, sei lá, tem um despejo de mercúrio de um garimpeiro que é amigo do prefeito e uma liderança ou da associação de moradores ou indígena te conta isso e você publica com o nome dela, né? Você vai embora, o jornalista vai embora, a pessoa continua lá, entende? E é bem importante também que a gente pense o seguinte: não basta só ocultar o nome. Tem situações em que o fato de você ter sido visto com esta pessoa já é suficiente. Em comunidades pequenas, quando se chega, você é um organismo estranho, né? Você é um organismo estranho. Você chegou na comunidade, pronto, você já é identificado como um organismo estranho. Você não publicou o nome de pessoa A ou B, mas as pessoas viram com quem você andou, já é suficiente em alguns lugares. Então, assim, todas essas questões a gente precisa pensar. É nossa responsabilidade como jornalistas pensar nisso. Importante dizer também que responsabilidade do veículo, né, para onde o jornalista está trabalhando, né? Tem que ter um suporte institucional, né?
enfim, é importante É uma lembrar disso também. responsabilidade solidária, mas veja, o veículo ele está muito sujeito ao que você vai fazer, né? Então a responsabilidade é do veículo também, sim, mas as decisões no campo quem toma é o jornalista, né? Uhum, justo. E, Kátia, você disse que fez pelo menos 2 cursos ali sobre segurança na região, né? Um com um consultor estrangeiro e um outro curso do Exército, né? Eu queria que você passasse por esses 2 cursos, né, e compartilhasse com a gente assim os principais achados e o que que você aprendeu de diferente entre os dois, o que que você achou de mais relevante nessas experiências que você teve. Legal. Vou começar com o curso do Exército. Foi bem interessante. Foi um sábado, um dia inteiro, aqui no Paraná, tá? O curso foi. Inclusive, assim, em estados em que vocês, né, os estados em que vocês estiverem, se vocês sentirem que há uma proximidade, uma possibilidade de diálogo com o Exército, com a assessoria de comunicação, né? Foi assim que eu fiz aqui e tal. Aqui no Paraná há uma abertura, uma proximidade com os jornalistas, né, uma preocupação com a questão da segurança dos jornalistas. Eu recomendo que vocês tentem ver se não é possível vocês fazerem algum tipo de treinamento nos seus estados, né? Aqui, então, como eu falei, foi um dia inteiro de treinamento. Começou com uma parte bem básica, que nem um curso universitário dá. Eu sou professora universitária há 10 anos, então eu acho que eu posso dizer que a gente realmente não dá, que era um curso de como cobrir sequestros, né? A gente sabe que nas décadas de 90, começo dos anos 2000, eram mais comuns os casos de sequestro, né? Uhum. Hoje em dia são menos comuns, mas tem aí o caso Eloá, que é uma referência negativa, né, de um desfecho muito triste. Tem aquele ônibus do Rio de Janeiro que também foi sequestrado, também teve um desfecho muito triste, né? E hoje em dia tem muito sequestro, que vale a pena a gente olhar para isso, né? Muito sequestro de tentativa de feminicídio, né? Então, o sujeito não aceita o fim do relacionamento, vai lá, sequestra a esposa ou a ex-esposa, né? Desculpa usar os termos no masculino e no feminino, mas essa é a prática mais corriqueira, né? A gente tem até mulheres Sim, que cometem crimes contra homens, mas não dá, não não dá é o para negar padrão, que né? estatisticamente é muito mais a questão do homem que não aceita o fim do relacionamento, vai lá, sequestra a mulher, deixa ela refém por algumas horas, né? A polícia entra na jogada para tentar com que acabe esse sequestro, né? Então, essa primeira parte do treinamento foi bastante interessante, com o grupo de combate a sequestro aqui do Paraná, eles mostrando exemplos, inclusive exemplos reais de erros cometidos pela imprensa durante a cobertura de sequestros, né? Tanto de posicionamento, estava muito próximo, né? Há casos de jornalistas que viraram reféns por estarem muito próximos do local. Eu quero a melhor imagem, eu também quero a melhor imagem, mas assim, eu não posso prejudicar as negociações, colocar em risco a vida das pessoas e colocar em risco a minha própria vida por uma boa imagem, né? Então, assim, ainda bem que inventaram o Zoom, né? Então, existe isso, essa questão, né? Esse grupo também falou muito do perigo da questão das transmissões online, né? Antigamente, você tinha que negociar para entrar ao vivo, plantão, sei lá, ou rádio, né? Hoje em dia, com a internet, a pessoa liga uma live do Face, como a gente está aqui, ou do Instagram, ou de qual for, e faz uma transmissão online. E eles mostraram vários casos em que a pessoa do lado de dentro né, do sequestro tinha informações sobre o que estava sendo feito do lado de fora, o posicionamento dos policiais, quantos policiais tinha, entendeu? Toda a estratégia de negociação e de combate àquela situação, a pessoa que estava transmitindo do lado de fora estava passando informação para o lado de dentro, né? Então, a gente não pode atrapalhar esse tipo de operação, gente.
é um perigo para a gente e para outras pessoas. Então, existe forma de fazer isso em locais adequados, do jeito adequado. Nesse mesmo treinamento, eu participei de parte de tiroteio com bomba, com bala de borracha, né? Então, assim, quem viu muito filme e acha que se esconder atrás de porta de carro é uma boa saída, péssima saída, né? Coluna de prédio, coluna de, né? Ela só é uma boa alternativa se essa coluna for muito grande, ou se você não tiver outro lugar, né? Mas o chão é sempre melhor, né? Então, essa é uma questão que né, apareceu em vários treinamentos, essa questão de você vira menos alvo se você está no chão, né? Nesse mesmo treinamento do Exército, eu passei por treinamento de gás de pimenta e gás lacrimogêneo, né? Vinagre não ajuda, gente. Vinagre não resolve, tá? Então, eu não sei se vocês vão passar por alguma situação dessa. Eu passei por situações de gás lacrimogêneo e de spray de pimenta, tanto nas manifestações de junho de 2013, quanto num episódio que a gente teve aqui no Paraná, chamado 29 de abril, que foi aquela guerra campal entre os professores, né? Houve um uso desproporcional da força pela polícia numa manifestação de professores, terminou com mais de 100 feridos e tal. Um colega meu que estava fotografando tomou um tiro de borracha na costela, né? Ficou bem machucado e tal. E tinha muito spray de pimenta e muito gás lacrimogêneo, que é muito ruim. Então, duas coisas importantes. Água é melhor que vinagre. Então, sempre tenha uma garrafinha de água, não uma garrafinha de vinagre. E outra coisa para as mulheres, o spray fica no cabelo. E você pode, por exemplo, você se protegeu, colocou alguma coisa, conseguiu não ser muito afetado. Depois você mexe o cabelo, vai ter o mesmo efeito, tá, gente? Então, é bem importante. Outra coisa para vocês saberem, conhecimento, assim, que é bem importante, é completamente irregular que um policial aponte uma arma de bala de borracha na altura entre a sua cabeça e a sua cintura, tá? Então, tiro de bala de borracha, ele só pode ser dado preferencialmente para baixo ou para cima. Ele não é um tiro para pegar no seu corpo, né? Então, a gente tem casos aí de pessoas que, por exemplo, perderam a visão, né? Por tiros de bala de borracha que foram dados por policiais que estavam empunhando a arma na altura do rosto das pessoas. Se alguém estiver dando tiro de bala de borracha na altura do corpo, você, né, se houver condições, você pode, inclusive, alertar que isso está descumprindo todos os protocolos de combate, de tentativa de... eles dizem... esqueci o termo agora, mas é de interromper o conflito ali, né? De controle Seria de multidão, né? Não sei como Isso, é que é o controle, é termo. isso, controle, obrigada. Bom, essa era a parte do Exército. Não sei se ficou alguma dúvida dessa parte, Alexandre? Não, mas não Eu foi resumi um dia inteiro em de 5 treinamento e minutos. um pouquinho de não, Eu acho que você passou recomendo pelos muito que principais vocês pontos. façam. Eu recomendo muito que vocês façam, porque vale a pena, tá? Aí vamos falar desse treinamento com essa empresa britânica que a Mas gente contratou. desculpa, Kátia, mas não é nada que existe formalmente, né? Você não pode entrar no site e buscar esse tipo de curso. É algo que precisa ser feito um contato, Articulação, né? Entendi. precisa conversar. Mas assim, eu soube que vários estados oferecem, né? Então, eu acho que vale a pena entrar em contato, se houver, né? Porque a gente sabe que existem estados em que o exército é mais aberto, estados que o exército é menos aberto, né? Se no seu estado o exército for mais próximo, eu recomendo entrar em contato com a assessoria de imprensa do comando regional e perguntar: vocês fazem treinamentos para jornalistas? Tem previsão de quando é o próximo? Eu gostaria de participar. É muito bom, vale muito a pena. Legal. Será que eles fazem isso também para não jornalistas? Né? Não sei, alguém que tem interesse em se proteger de uma situação dessa, ou alguém que vive em alguma área de risco
e tem interesse em se capacitar? Essa é uma boa pergunta, eu não sei te responder isso, mas eu posso perguntar para o meu contato aqui. Enfim, Esse curso da curiosidade, assim. Oboré, de combate de cobertura de conflitos, é muito bom. Vários alunos meus já fizeram e todos gostaram. Eu recomendo fortemente. Legal. Aí, o treinamento que a gente deu, explicando um pouquinho, é um treinamento que a gente já tinha dado em 2012, 2014, 2012, estou perdido com as datas hoje. Ou 2012 ou 2014, a Brage contratou uma empresa britânica especialista nesse assunto, e agora, em 2022, a gente deu esse curso de novo, tá? A gente reuniu 50 jornalistas do Brasil inteiro, de vários estados, para fazer um treinamento físico em São Paulo, em duas turmas de 25, 2 dias cada um. Então, foram 2 dias inteiros de treinamento num hotel em São Paulo. Como é que foi o processo de seleção dessas pessoas? Tinha bastante gente da Amazônia, a gente trouxe, inclusive, jornalistas indígenas para fazer o treinamento. O critério era selecionar gente de vários lugares, de veículos grandes e de veículos pequenos, independentes, rádio, TV, jornal, todos os tipos de site, né, todos os tipos de veículo, mas que fossem multiplicadores, que assumissem o compromisso de passar esse conteúdo para frente, porque treinar 50 jornalistas não resolve o problema do Brasil, né? Então, a gente Sim. trouxe esse consultor britânico, que estava vindo, inclusive, da Ucrânia, né? E voltou para a Ucrânia depois de fazer esse treinamento com a gente. Eu estive lá 2 dias no evento, fiz o treinamento, né? Ele fala, principalmente na questão de planejamento. Então, assim, com quem ir, de que jeito ir, rotas de fuga, ele fala muito sobre planejamento. Muitas das coisas que ele ensinou não seria possível reproduzir aqui, por uma questão de tempo, porque a gente fez alguns treinamentos assim. Ele pegou e colocou atores como se fossem fontes, deu uma pauta para grupos e fazia essas pessoas irem entrevistar essas pessoas e analisava como essas pessoas tinham criado a estratégia. Então, tinha grupo que ia todo mundo junto, tinha grupo que não analisava que a pessoa estava armada, por exemplo. Entrava num quarto de hotel sem perceber que estava correndo um risco, né? Ou um ficava olhando, um ia, o outro ficava observando, a pessoa ia sozinha, também é complicado. Então, ele explicava, com base nos exemplos, ele explicava quais eram os principais erros que estavam sendo cometidos. Isso é bem importante porque a gente é bastante procurado por fontes que querem denunciar coisas, né? Então, como que você faz, né? O que você faz? Se eu conheço a fonte, se eu já tratei com a fonte, é um tipo de relacionamento. Se eu não conheço, se ela me manda um WhatsApp, né? Uma regra básica é encontrar num local público, gente. É meio parece filme isso, mas assim, praça de alimentação de shopping, praça, né? Tem que ser num local público se você não conhece a fonte, né? Porque assim, aconteceu comigo, por exemplo, uma situação em que a pessoa estava se passando por denunciante, mas na verdade ela queria saber o que eu sabia. Ela era uma pessoa mandada por uma série de reportagens que a gente estava fazendo, e ela queria saber o que eu sabia, entende? Então eu marquei com ela no jornal, né? Eu falei assim, eu quero conversar com... Não, tudo bem, pode vir aqui. Mas no jornal? Porque, assim, é diferente das situações que a gente estava falando antes, né? De você ir numa comunidade, expor a pessoa na comunidade só dela andar com você. Eu estou em Curitiba, eu falei assim, pode vir aqui no jornal, então, eu converso com você aqui no jornal. Mas veja bem, não sei o quê, tal. Ela não queria, sei lá, ser filmada, não queria dar o nome na portaria. Eu desconfiei por causa do tipo da conversa e pedi para ela ir no jornal. Mas, assim, às vezes eu encontro fontes em cafés, né? Vamos tomar um café no lugar tal, assim, né? Mas eu sempre tento locais públicos, tá? Mas ainda sobre o treinamento, algumas coisas bem importantes. Nós, jornalistas, não damos atenção para a questão de kit de primeiros socorros.
Quem aí vai cobrir uma pauta e anda com um kit de primeiros socorros? Ninguém, né? Duvido que a galera que está me E tem assistindo anda com alguém um aqui, kit. né, que faz isso. Então, assim, pode ser o definidor entre uma questão de sobrevivência, numa questão de um acidente, numa questão de um tiro, uma facada, sei lá, né? Então, esse treinamento eu recomendo muito. Ele está disponível desde a semana passada. Ele está disponível em vídeo no site da Abrage. Só entrar lá, tem os links do YouTube. A gente subiu esse material no YouTube. São várias horas de gravação. Então, a parte do planejamento, a parte do primeiro socorros. Por exemplo, vocês sabiam que quando está sangrando, por exemplo, levou um tiro, tá? Levei um tiro. Espero que não, bati na madeira aqui. Levei um tiro. Vocês sabiam que eu não devo segurar assim? Sabiam? Não, você tem que segurar assim. Eu também não fazia ideia. Entendeu? É tem que assim que introduzir o segura. dedo no Isso, ferimento. você tem que... Exatamente. Né? Que só assim estanca. Exatamente. Então, assim, ele mostra exemplos disso, né, nesse treinamento, a questão das principais artérias, das veias, o que acontece se atinge uma artéria, o que acontece se atinge uma veia, né? Ferimentos na cabeça, ferimento no olho, o que você faz e tal, tem tudo nesse treinamento que eu recomendo fortemente, tá? A gente fez um treinamento também da questão de segurança. Ele fala sobre armas também, sabe? Então, assim, qual que é o risco de uma arma tal, quanto de distância uma arma tal, eu estou segura a partir de o projétil começar a entrar em descida, né? E ele fez vários treinamentos também que estão lá no vídeo, que vocês podem ver, de como eu faço para me sair de uma situação assim, tipo, alguém me coloca contra a parede, tá? Então, eu estou contra a parede. O que eu faço para sair dessa situação contra a parede? Ele mostra os exemplos nesse vídeo. E uma coisa que eu aprendi que eu também fazia errado, quando eu ia para alguma cobertura, que eu ia com uma bolsa pequena, né? Eu colocava atravessado ou andava com a bolsa atravessada por questão, achava que era uma questão de segurança andar com a bolsa atravessada. A bolsa atravessada é um perigo, né? Porque a pessoa puxa e ela vai puxar você junto. Aqui, ela vai tentar puxar a bolsa, ela vai puxar você junto. Ela pode, inclusive, te você junto, né? Você tem que... Caiu aí? Deu uma travadinha na hora que você Deu está uma falando. instabilidade? Você travou um pouquinho, mas... Da bolsa? Na Mas hora deu para ouvir? que... Eu ouvi só até você explicando que podia ser complicado, porque você pode ser imobilizado, né? Alguém O pode te correto é segurar. você... O correto é você estar com a bolsa do lado mesmo do ombro aqui, com ela para frente. Essa Qualquer coisa a você pessoa não... solta, né? Isso, você não vai cair se alguém puxar. Você pode cair e se machucar, né? Daí ele fala também sobre cobrir manifestações, mas é bem importante dar uma olhada no vídeo, porque só acho que vendo as imagens é possível entender um pouquinho do que ele está falando, sabe? Entendi. Você passa para a gente depois, que aí eu disponibilizo, né, onde está Claro, claro. esse link, Uhum. que aí a gente Eu vou publica colocar lá. no chat aqui e daí você já pode distribuir aí. Beleza. Ficou alguma dúvida? O que vocês me contam? Pois é, gente, quem quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade aí. Mas acho que você deu uma geral pelos pontos dos cursos mesmo. Você passou aqui no chat? Quer dizer, Eu estou pegando aqui, só um instantinho. tá. Ah, não, tá bom. É só para ver se eu não estava enxergando aqui. Mas, enfim, Pegando quando você aqui. passar, a gente publica lá no fórum, enfim, a gente manda para quem está participando. Uhum. E, Kátia, a gente está chegando no finalzinho aqui do tempo do nosso webinar. Eu queria, antes de terminar, passar por eleições também, né? Que eu acho que nesse período que a gente está, é difícil falar de Amazônia, de segurança, sem falar de
de eleições. Então, enfim, a gente está há poucos dias do segundo turno e eu queria saber, né, de você o que que a gente pode esperar em termos de segurança para o exercício da atividade jornalística na Amazônia, né, após os resultados. Né? Os dados mostram claramente que o governo Bolsonaro foi muito pior nesse sentido, né? Então, entendo que a expectativa é que não tenhamos boas notícias caso ele seja reeleito, mas se você puder falar um pouco sobre isso e também caso o Lula seja eleito, se a gente pode esperar uma melhora, ou quão rapidamente pode vir essa melhora, enfim. Você, né, como presidente da Abrage, o que você espera nesse sentido? Então, é bastante difícil fazer qualquer avaliação de resultado nesse momento, né? Por quê? Porque a gente não sabe, assim, como as coisas podem ficar piores, né? Eu não consegui colocar aqui no chat, acho que está fechado para mim o chat aqui. Deixa eu ver. Acho que está só para fazer É, pergunta. talvez se você colocar como fazer pergunta, ele aparece. No answer questions. Open. Não deu certo É, aqui, mas eu te mando me e manda pro você. WhatsApp, que aí Tá eu bom. Uhum, distribuo de outra forma. tá Posto bom, lá no nosso fórum no Facebook. tá bom. Então, assim, é inegável que a questão da escalada de violência, ela deu um salto. A gente tem uma escalada de violência, esse é o ponto, né? Ela vem aumentando ano a ano desde 2019, muito claramente. Não é que não existia violência nem agressão contra jornalistas, e não é que outros presidentes da República não tivessem momentos de conflito com a imprensa. A gente pode falar Uhum. de todos eles: Fernando Henrique, Lula, Temer, Dilma, vários momentos de tensão e de conflitos com a imprensa e de atitudes não recomendáveis, digamos assim, né? Mas o que acontece é que a gente vem num processo de descredibilização e deslegitimação da imprensa que vem reverberando com aliados do presidente, que faz com que isso capilarize. Então, a gente tem potenciais agressores a jornalistas no Brasil inteiro, espalhados pelo Brasil inteiro, em situações as mais diversas. Você vai cobrir um buraco de rua e você pode dar de cara com alguém que acha que você é inimigo, né? Então, isso é um problema para nós jornalistas. Eu não queria falar isso, assim, porque até eu acho que só quando terminar eu vou conseguir dormir tranquila e respirar, mas a gente realmente achava que a situação ia estar pior nesse momento. E que bom que não está, né? Então, assim, eu temi muito pelos colegas no dia 7 de setembro, né? Porque a gente ia cobrir, a imprensa cobriu as manifestações de 7 de setembro, a gente temeu apanhar na rua. E é inaceitável isso, gente. Bater em profissionais, qualquer profissional, violência é inaceitável, né? Mas, assim, eu não sei o que passa na cabeça de alguém que acha que pode chegar num jornalista batendo numa pessoa, entendeu? Não sei, dando de dedo. Eu não sei o que se passa na cabeça de uma pessoa assim. Mas então, a gente tem uma leitura de uma situação que ela não acaba com a eleição. Seja qual for o resultado, não acaba com a posse no dia 1º também. Seja qual for o resultado, esse clima hostil contra a imprensa, ele vai permanecer por algum tempo. Então, a gente tem uma preocupação, sim, desse clima de hostilidade aos profissionais de imprensa. Kátia, antes de terminar, eu queria fazer uma pergunta aqui que chegou. Uhum. A pessoa não assina a pergunta, mas ela agradece pela conversa e pergunta se você tem dicas de procedimentos de segurança ou equipamentos para manter contato com a redação ou com o editor e mitigar riscos em coberturas na Amazônia. Tem sim. Nesse treinamento que a gente deu, a gente tem um dos multiplicadores do treinamento, que é o Herculano. Ele é jornalista do UOL, e ele fez uma listinha de equipamentos, EPIs, digamos assim, né? De equipamentos de proteção, que são equipamentos básicos.
Tem o vídeo que vocês podem ver na internet, tem esses equipamentos, mas se mandar um e-mail para a gente responde com a listinha dos equipamentos. Entendi. Legal. E se quiser que eu dê uma ligadinha na redação, dizendo, oi, fulano, editor, seria tão bom se vocês adquirissem, a gente faz também. Fazer um lobby aí pelos equipamentos. Ué. Com certeza. Kátia, eu acho que, bom, teria mais coisa para a gente falar aqui, né? Mas a gente tem que encerrar, que já está chegando já passou um pouquinho do tempo que eu te falei que ia durar. Então, queria agradecer de novo. Se deixar, eu falo por horas. É um assunto que dá para falar por muito tempo, né? Mas acho que foi um bom começo e a gente vai compartilhar alguns dos links que você falou aqui, algumas das dicas vão estar lá no fórum no Facebook. Então, eu queria Muitíssimo agradecer de obrigada. novo sua presença. Obrigado pela disponibilidade em bater esse papo aqui com a gente. E obrigado quem assistiu também. Contem com a gente na Abrage. Se quiserem se associar à Abrage, jornalistas são muito bem-vindos. A gente tem vários treinamentos voltados para a Amazônia, então contem com a gente. Legal, Kátia. Obrigado, viu? Bom dia aí para você. Tchau, tchau.